Assista agora a AMA do dia 4 de setembro de 2025 do Projeto Vitra. Boa noite, galera. Boa noite, meus queridos. Boa noite, minha querida Shirley. É uma satisfação enorme, uma alegria muito grande estar aqui mais uma AMA. Eu vos confesso que eu gosto muito deste momento em que nós temos este intercâmbio informativo e interativo entre nós, equipe, e vocês, ADMs e investidores. Então, o meu abraço fraterno e digital a cada um de vocês. Sintam-se todos cumprimentados. E estava eu a dizer, a escrever aqui no grupo, para atiçar a vossa curiosidade, que amanhã nós temos um dia muito importante para o mundo cripto e para os mercados financeiros no seu todo. E estava eu a perguntar à galera se sabiam. Eu sempre costumo dizer, em jeito de brincadeira, mas com um fundo de verdade, que quem tem a informação domina a situação. E, de facto, é verdade. No mundo dos negócios e, sobretudo, no mundo cripto, em que se depende de informações, que é tudo online, tudo nas redes sociais, tudo nas plataformas, a informação é o ouro. Então, as pessoas que estão na posse de informações credíveis, confiáveis, saem na frente, saem com vantagem em relação aos outros que, ou porque não têm informações, ou porque aquelas que têm, aquelas que obtêm, são pouco confiáveis, não são fidedignas e não são credíveis. E muitas vezes as suas decisões são eivadas de erro, equivocadas, e trazem muito prejuízo financeiro porque são alicerçadas em informações que não têm fundamento. Muitas delas enviesadas e muitas delas manipuladas ou distorcidas. Muitos foods, muita fake news. Então, eu sempre me pauto e sempre me oriento, desde muito novo, por ter boas informações. Porque na posse de boas informações, nós tomamos boas decisões. Então, amanhã, o que é que se passa amanhã? Amanhã de manhã, nós vamos ter a divulgação do chamado payroll na economia americana, ou seja, os dados do emprego. E porquê é que isso é muito importante? Porque é o último dado relevante para a tomada de decisão da redução ou não da taxa de juro americana no dia 17 deste mês. Então amanhã é como que se fosse uma antecipação do dia 17. E porquê? Porque se os dados amanhã do emprego vierem abaixo do esperado, do projetado pelo mercado, significa isto que o Fed será realmente obrigado, forçado, a reduzir, a baixar a taxa de juros no dia 17, quando da sua reunião, que será na outra quarta-feira da outra semana. Então amanhã é um dia muito importante. E não se admirem amanhã de vermos os mercados com uma oscilação, uma volatilidade muito grande, justamente em função dos dados que saírem. De qualquer forma, independentemente dos dados, eu pessoalmente estou convicto, eu e muitos analistas idóneos, digamos assim, sobretudo na gringa, estou convencido que o Fed vai reduzir as taxas de juros no dia 17. Aliás, eu e 93% do mercado. Existem as casas de apostas que são pagas e são aquelas que são credíveis, porque a pessoa, ao apostar pagando, não lança um palpite à toa, porque é o seu dinheiro que está investindo na aposta. Então, os mercados estão a apostar 93% que vai ter a redução do juro no dia 17. A única dúvida é se será só 0,25, se será 0,50, 0,5 ou se será até 1%, o chamado corte jumbo. Essa é a única dúvida que eu tenho e que o mercado tem. Mas que vai ter redução, vai.
Até porque, portanto, a postura do Donald Trump, que é uma postura muito agressiva, só para terem uma ideia, ele colocou o FBI e o Departamento de Justiça norte-americano dentro do FED para fazer uma investigação e já apanhou portanto, uma diretora regional do FED, uma senhora, já está com um processo por fraude hipotecária e o próprio presidente do FED, o Jerome Powell, o Trump não lhe perdoou o facto, não sei se vocês viram, quando o Trump foi visitar as instalações, o prédio do FED, que sofreu e está sofrendo uma reforma que estava orçada em 700 milhões de dólares e já vai em mais de 3 bilhões. E nessa altura, portanto, o velho do FED, o Powell, corrigiu o Donald Trump em público, ou seja, corrigiu e digamos que o peitou ao vivo na imprensa. E o Donald Trump não perdoou isso, e como ele quer baixar a taxa de juros, e tem que baixar a taxa de juros, os Estados Unidos precisam de pagar ainda este ano, até ao dia 31 de dezembro, 9 trilhões e 100 bilhões de dólares de títulos de dívida americana vencida, títulos que foram emitidos há 20 anos atrás, na altura dos ataques às Torres Gêmeas, do combate ao terrorismo. Foram emitidos muitos títulos, os títulos do Tesouro, e vencem este ano. Então os Estados Unidos precisam pagar essa montanha de dinheiro. E claro que eles querem pagar com uma taxa de juros mais baixa. Então há toda essa pressão do presidente Trump para que o juro americano baixe, e tem que baixar, até para impulsionar a economia. Existe uma guerra muito grande, ideológica, política, porque o presidente Powell foi colocado como presidente do FED pelo Donald Trump no seu anterior mandato. E, entretanto, são 8 anos de mandato, entretanto, portanto, o Powell, pelo que se percebe, aliou-se, foi nomeado pelo Trump, depois o Trump foi afastado pelo Biden e o Powell aliou-se aos democratas, ao ponto de, e isso é importante que se diga, aquela ideia que se tinha do FED como um órgão, um banco central autónomo, isento, independente, caiu por terra a partir do momento em que o FED, através do seu presidente, ele é que controla, digamos assim, o comitê dos diretores regionais do FED, ao ponto de 15 dias antes da eleição nos Estados Unidos, eles baixaram, sem nenhum motivo, sem nenhum fundamento, o FED baixou a taxa de juros em 1%, chamado corte de jumbo, para, com isso, ele trazer uma expectativa muito forte ao mercado e ajudar a eleger a Kamala Harris, a democrata. Não resultou, porque o povo americano não quis mais os democratas e claro, o Donald Trump não perdoou também isso. Então, ele faz de tudo para, portanto, desmascarar a hipocrisia da suposta e alegada independência do FED nos seus comportamentos, que pouco têm de técnico, aquela história de que estamos à espera de mais dados, estamos à espera de mais dados, estamos à espera de mais dados. Todo o mundo, as economias, nomeadamente da União Europeia, do Japão, da China, da Inglaterra, que já não faz parte da União Europeia, saiu em função do Brexit, todos esses blocos económicos, todos eles baixaram os seus juros este ano várias vezes, 5, 6, 7, 8, 9 vezes, menos os Estados Unidos. E por conta dessa guerra, digamos assim, de egos até, de protagonismos entre o presidente do FED e o presidente norte-americano. E então essa guerra agora está a chegar ao fim com a vitória, seguramente, do Trump, porque vai conseguir e vai obrigar, mesmo contra a sua vontade, o FED a ter que baixar a taxa de juros. E quando essa baixa, e é aqui que eu pretendo chegar, quando essa baixa for concretizada a partir de dia 17 de setembro, e já amanhã já teremos um vislumbre disto, em função da divulgação desses dados do payroll, amanhã a gente já vai perceber e sentir
portanto, que estamos, se não for amanhã, em função dos dados de amanhã, mas a partir do dia 17, com o corte da taxa de juros, vocês vamos começar a assistir, sim, a uma valorização muito grande do mundo cripto. Vamos começar a assistir a isto. Porque sempre que há uma redução dos juros, portanto, os ativos de risco, como é o caso do Bitcoin e do mundo cripto, torna-se muito mais interessante porque, portanto, os institucionais, ou seja, a taxa de juros nos mercados mais tradicionais não fica tão atrativa. Então, os investidores fazem uma migração dos seus aportes financeiros do TradeFi, ou seja, dos mercados financeiros tradicionais, para o mundo cripto. E com isso gera, por toda uma questão de fatores concomitantes, mas esse é um dos starts, é uma das bombas impulsionadoras, é a redução da taxa de juros. Então amanhã já pode começar a sentir um cheirinho do que vem a partir do dia 17 de setembro, que vamos ter, sim, a redução de taxa de juros a partir do dia 17 de setembro. A única incógnita é o quanto a que vai reduzir. Essa é a única incógnita. Então, eu vos confesso que estou muito animado e estou muito empolgado para assistir a partir de amanhã, porque poderá ser a partir de amanhã já, ou se não for a partir de amanhã, a partir do dia 17 de setembro, seguramente, a gente começar a sair realmente deste marasmo, desta apatia, deste desânimo, né? Que é um desânimo, vermos as nossas carteiras com um prejuízo de 20, 30, 40, 50%. É um desânimo muito grande. E para quem não tem bons alicerces informativos, para quem não tem a convicção plena daquilo que está fazendo, dos seus investimentos, dos seus aportes, acaba desistindo, acaba não conseguindo segurar a peteca, como se costuma dizer, e acaba entregando as suas criptomoedas. E o mercado não tem dó. Acreditem que o mercado não tem dó de ninguém. O mercado é tirano. O mercado é sugador dos nossos investimentos. E o mercado, isto é uma coisa impressionante, mas o mercado joga muito com o fator psicológico dos investidores, o medo. Por isso é que os grandes players, as grandes baleias, jogam muito às vezes com o food. Lançar food para amedrontar, para causar o pânico, e quando as pessoas estão inseguras nas suas informações, estão com medo, inseguras, na dúvida e no medo e no pânico vendem, que é isso que querem as baleias. E sobretudo, antes realmente da explosão de cada ciclo, antes da explosão de cada bull run, isto é um fenómeno persistente e recorrente. Ou seja, o medo dos pequenos investidores, do chamado varejo, da sardinhada, digamos assim, dos mãos de alface que vendem. No pânico, no medo, as pessoas, porque não têm as informações, não têm um vislumbre, nem uma perspectiva fundamentada daquilo que vai acontecer em cada ciclo, se amedrontam, ficam receosos e acabam vendendo, porque pensam assim, eu prefiro vender com 50% de prejuízo do que perder tudo. E muita gente vende. Basta ver o índice do medo e da ganância, né? Basta ver. Estamos com cerca de 40 e poucos por cento, ou seja, de uma escala de 0 a 100, nem a meio estamos, nem numa zona neutra estamos, ou seja, o medo está dominando a mente e o comportamento dos investidores no mundo cripto. Basta irmos ali ao CMC. Então, o que eu vos quero dizer é o seguinte, é neste momento, minha gente, é neste momento que se faz a diferença, o mercado peneira, o mercado seleciona, digamos assim, as pessoas que realmente ganham dinheiro no mundo cripto, e não só no mundo cripto, nos mercados financeiros em geral, e aqueles que nunca vão ganhar. Aqueles que ganham dinheiro são aqueles que estão bem informados,
bem preparados, que são disciplinados, que têm a sua estratégia delineada, as suas metas previamente definidas e sabem quando é que devem aportar e quando é que devem vender. Porque o mercado é impiedoso. E esse marasmo, essa apatia, essa sensação de desânimo, digamos assim, como que se não acontecesse nada no mercado, que são dias, semanas, meses e tal, anos, para quem está aqui, como nós há 2, 3 anos que atravessamos todo o bear market, toda a correção, toda essa sangria, muita gente já ficou para trás. Muita gente já ficou para trás. Então, como eu costumo dizer, eu gosto muito de dizer isto, o mundo cripto é darwinista. É uma seleção natural, em que só sobrevivem os mais fortes. E não pensem que eu estou a dizer isto me vangloriando. Não, é que eu sei que é assim mesmo. Poucos são aqueles que chegam até ao fim e poucos são aqueles que colhem realmente os frutos da sementeira que fizeram lá atrás. E quando eu digo os frutos, não estou a falar só de Vitra, minha gente. Claro, Vitra é a nossa filha, é a nossa gema, portanto, o projeto que vai nos proporcionar, alguns de nós, uma aposentadoria, uma melhoria de vida, milionários que vão sair daqui deste projeto, mas estou a falar de todo o mundo cripto, de outros investimentos. Portanto, a colheita vai ser entre agora, a segunda quinzena de setembro e até ao final do ano. Acreditem. Então, estamos falando, isso é a minha análise, a minha visão, a minha opinião. Não são obrigados a concordar comigo, mas eu sigo à risca essa minha estratégia, porque é uma estratégia resultante de muita pesquisa, muito estudo e muito investimento também. Então, eu sei que a partir agora de segunda quinzena deste mês até ao final do ano será a altura da nossa colheita. Sobretudo os meses de outubro, novembro e dezembro, mas sobretudo outubro e novembro. São os meses da explosão do mundo cripto. Já disse também, e vou dizer, isto não só em Vitra, no mundo cripto todo. Já disse também, e volto a dizer, a minha única dúvida neste ciclo, a minha única dúvida é se o ciclo, portanto, se este bull run explosivo vai se prolongar até, por exemplo, ao primeiro trimestre do ano 2026, ou seja, se vamos ter outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março, até abril, continuando esta valorização explosiva, ou se ela vai acontecer só até ao final deste ano. Essa é a minha única dúvida. Mas a partir de outubro, a gente já vai começar a perceber, em função da valorização do Bitcoin, quanto é que ele vai atingir, a gente já vai perceber se vai esticar ainda mais 2 ou 3 meses. Eu estou convencido que sim, que ele vai atingir máximos históricos inacreditáveis, vai apanhar muita gente de surpresa. E quando digo Bitcoin, digo as boas altcoins. E que se vai prolongar, o que será muito bom, porque se o Bitcoin, se a sua valorização se prolongar até março, abril do ano que vem, podem acreditar que nem 400 mil, nem 500 mil segura o Bitcoin. Se portanto, o bull run se prolongar e a alt season se prolongar durante mais 2, 3 meses do ano que vem, vai para valores inacreditáveis. Se até ao final deste ano já vai ser maravilhoso, se prolongar mais 2, 3 meses, eu estou a começar a achar que sim, porque este ciclo está diferente por conta dos ETFs, por conta dos institucionais, por conta de um colapso na oferta de Bitcoin e de Ethereum, que está a começar já a ver, ou seja, os institucionais comprando a rodos, mas sem o preço explodir, porque eles compram em pools de OTC, ou seja, nas checks, compram aqueles bitcoins daqueles caras que tinham um bitcoin que compravam a $10.000, a $1.000. Então, essas grandes baleias, a BlackRock, Michael Saylor, a Strategy, a Binance, a Fidelity, o JP Morgan, o Goldman Sachs, o Bank of America, esses grandes players de Wall Street estão comprando a rodos. Só que a gente não vê o reflexo dessas compras ainda nos gráficos. Mas vamos ver. Porque há 2 ou 3 semanas
só havia já em todas as SECs disponíveis cerca de 40 mil BTCs. É muito pouco. E quando esgotar as BTCs que são oferecidas a esses grandes players OTC, ou seja, out of the count, fora do book, o preço explode, porque eles vão ter que comprar agredindo o book. E isso que as pessoas não entendem muitas vezes. Então a gente está bem pertinho, mas muito pertinho mesmo, em função de uma série de fatores, de começarmos a ver a explosão do mundo cripto, em termos de valorização. E quem tiver essa perspectiva, quem tiver esse conhecimento, quem tiver essa informação, vai ser muito feliz até ao final deste ano. Muito feliz mesmo. Só que, entretanto, muita gente não aguenta a pressão. Muita gente não aguenta e como não aguenta, vende o ouro ao bandido, como se costuma dizer. Eu quero aqui agora, por tudo aquilo que eu digo, eu gosto de fundamentar ossos do ofício, em virtude da minha formação jurídica e empresarial. Gosto de provar aquilo que digo ou documentar, digamos assim, porque sempre traz outro substrato, outra consistência, outra substância. Deixem eu aqui vos colocar, eu hoje na minha análise diária, quem se lembra, essas análises diárias começaram numa brincadeira aqui no grupo, depois os nossos investidores aqui no grupo, no privado, começaram a pedir que eu fizesse isso diariamente e que divulgasse aqui, depois entretanto foi ganhando volume e começou a ser uma imagem de marca aqui do nosso projeto, as nossas análises diárias. Hoje, na minha análise diária, eu coloquei realmente essas duas informações que vêm no sentido daquilo que eu estou a dizer. Já agora, aqueles que estão aqui na AMA e que ainda não foram ao nosso canal do YouTube, aos nossos shorts, às nossas AMAs, vão lá, façam um curtir, um comentar, um compartilhar, que isso ajuda muito o algoritmo do YouTube a entregar a mais pessoas os nossos conteúdos. Façam isso, não custa nada. É um minuto. Eu coloquei aqui essas informações e eu faço questão de partilhar de novo aqui com vocês. Só para terem uma ideia, portanto, a strategy, que era a MicroStrategy do Michael Saylor, que é um advogado maximalista de Bitcoin. Havia quem o chamasse esse cara de lunático, de louco, enfim, de sem noção. Esse cara, estou convencido que daqui a uns 4 ou 5 anos vai ser o homem mais rico do mundo. Muito mais rico do que o Elon Musk, do que o Bezos, o Joseph Bezos da Amazon, ou Bill Gates da Microsoft. Vai ser o homem mais rico do mundo. E porquê? Porque foi um visionário no Bitcoin. E ele criou um modelo de negócios em que ele, portanto, vende ações da sua empresa e com a grana arrecadada ele compra Bitcoin e pega nesse Bitcoin e implanta na empresa dele como tesouraria, como caixa, digamos assim, e depois ele paga aos investidores na sua empresa, portanto, nessas compras que ele faz de Bitcoin, ele paga 10% ao ano. Só que a média de valorização, de rentabilidade do Bitcoin, a média nos últimos anos é 18%. Então ele paga 10% e ainda fica com 8%. Mais a valorização do Bitcoin, porque esse tipo de investidor, muita gente sem conhecimento e sem informação diz, mas ele pode despejar, se ele despejar o Bitcoin derrete. Gente, este cara não vai vender nunca os seus Bitcoins. E porquê? Ele vai aproveitar, esse cara, a BlackRock, as grandes baleias, os grandes investidores, não vão vender nunca os seus Bitcoins, os seus milhares de Bitcoins. Eles mesmos dizem que Bitcoin não se vende, só se compra. Porquê? Porque eles vão pegar nesses Bitcoins e vão usá-los como hipoteca, como garantia de financiamento de países, de empresas, de negócios, percebe? Como garantia, ou seja, eles vão pegar nesses Bitcoins, fazem um stake deles, digamos assim, hipotecam, né? Fica os Bitcoins garantindo operações financeiras
bilionárias. Então esses caras nunca vão vender os seus bitcoins. E como, entretanto, o bitcoin vai valorizando a cada ano que passa, esse cara encontrou um modelo de negócio genial, ao ponto de muitas empresas, as grandes empresas do mundo, estão a segui-lo, estão a copiar o seu modelo de negócios, estão a copiar. Ao redor do mundo já existem mais de 3.500 empresas que copiaram este modelo de negócios. E os dois filhos do Donald Trump, justamente, perceberam. Eu até vi numa reportagem lá nos Estados Unidos, um encontro que houve sobre criptomoedas, e ele a conversar com um dos filhos do Donald Trump. E, pelo jeito, com essas conversas, essas reuniões, porque ele é conselheiro do Donald Trump, lá na Casa Branca, sobre criptomoedas, foi recebido pelo presidente Trump e tal, deve ter explicado o modelo de negócio dele, ao ponto dos filhos do Donald Trump estarem a copiar já o modelo de negócios dele. Então, o que eu vos quero dizer é o seguinte: essas grandes empresas, o tanto de Bitcoin que estão comprando, Bitcoin e não só, Ethereum também, o tanto de criptomoedas que estão comprando é impressionante. Só que o preço ainda não explodiu, porque ainda é como que uma represa que está ali, como que uma mola que está ali retida. Quando as amarras forem soltas, ou seja, quando chegar no preço que eles querem, vocês vão ver a explosão que isto vai dar. Exatamente, Dalban, muito bem observado. Várias outras empresas estão a fazer a mesma coisa com outros ativos. Solana também, já estão a fazer. Solana, XRP, não só Ethereum, BNB, isso, Solana, XRP, até Doge. Ainda hoje vi uma informação de uma empresa, mas as ações da empresa despencaram, em que anunciou que iria copiar deste modelo através de Doge. Só que teve azar porque o mercado não acreditou, porque Doge é meme coin, né? E o valor das ações da empresa despencaram. Mas é o mesmo modelo de negócio. A gente aqui no Brasil já tem a Melius, que está fazendo isso à sua escala, né? No Japão, nós temos a MetaPlanet, que está a fazer a mesma coisa. Acho que já tem 20 mil bitcoins. E, entretanto, só para vos dizer o seguinte, ou seja, a valorização do Bitcoin, a valorização do mundo cripto, a explosão de valorização e de preço é uma questão de dias, de semanas, até isso acontecer. Então, aqueles que, como nós, já estamos aqui há bastante tempo, seremos beneficiados e recompensados por toda essa espera, por toda essa paciência. Porque o mercado tira dos impacientes e entrega aos pacientes. Aqueles outros novos que estão chegando agora, estão a chegar neste momento, são os abençoados por Deus. São privilegiados. Porque não tiveram que esperar todo esse tempo, não tiveram que ter o conhecimento que nós temos, que nos permite aguentar esta pressão toda, esta espera, este desânimo, né? Esta tristeza, esta vontade de desistir, que alguns de vocês sentem. Eu não, porque eu não desisto, eu sei o que eu pretendo. Mas os novos que estão a chegar agora sintam-se privilegiados, abençoados por Deus, porque chegaram mesmo na altura certa da festa. A festa vai começar daqui 1 ou 2 semanas, pode ser que seja já amanhã, a pancada de alta, pode ser que não seja, mas a partir do dia 17 de setembro será seguramente. Então, os novos que estão chegando agora não precisaram de estar à espera esse tempo todo. Então, o que eu vos quero dizer, posicionem-se, portem, comprem tudo aquilo que puderem, não só em Vitra, mas sobretudo em Vitra, porque é o nosso projeto, né? É onde nós acreditamos, onde nós investimos muito, mas noutros bons projetos. A hora é agora. A hora é agora. É verdade, Tonico. Por outro lado, é bom porque adquirimos uma casca grossa durante a baixa, longa e sofrida. É verdade, só nos tornou mais resistentes, né? E quem não desistiu até agora, quem não vendeu até agora, quem não saiu do mundo cripto até agora, e que teve a sorte de encontrar bons projetos, não vai abrir mão agora até ao final do ano, lógico que não. Mas muita gente que entrou em muitos scams, o próprio mercado brasileiro é muito golpista, muita puxada de tapete, muita vigarice, muita pilantragem. Isso faz com que muita gente desmotive, se desanime neste mercado de criptomoedas no Brasil e vai embora. Outros porque seguem influencers e youtubers cujo objetivo deles é só
deles a só venderem cursos aos novatos, aos incautos, aos inexperientes. Eu digo o seguinte: se esses caras, esses influencers, esses youtubers fossem realmente bons no mundo de cripto, estariam gerindo os seus investimentos em criptomoedas e não estariam vivendo de venda de cursos, né? Eu sempre digo isso. Então, muita gente não teve a sorte de encontrar bons projetos ou de encontrar boas orientações, boas mentorias, boas dicas, como nós damos aqui no Projeto Vitra, no 0800, que ninguém cobra nada por este conhecimento, não. Pelo contrário, nós damos isto, eu dou isto a vocês, gosto de trocar uma ideia, e quem me dera a mim houvesse mais interação aqui nestas amas, com perguntas, com questionamentos, com observações, com sugestões, seria ótimo. Mas nós damos isso aqui porque temos um grupo aqui de investidores, holders, RIs, que estão connosco desde o início, que já passaram um pão que o diabo amassou, e nós queremos surfar essa onda de valorização juntos. Então, aqui ninguém vende cursos, ninguém cobra nada por esse conhecimento, é uma questão de partilha, é uma questão de empatia com todos vocês, e sabemos que muitos de nós vamos nos tornar milionários, uns que possam, outros multimilionários, que serão menos, mas também haverá, e outros que não serão milionários, mas que vão mudar muito consideravelmente, muito satisfatoriamente as suas vidas e ajudar as suas famílias a ter uma vida melhor a partir desta valorização que vai vir. Agora, deixa-me vos dizer mais algumas coisinhas rapidamente nesse seguimento. É que, acreditem mesmo, gente, está tão pertinho de começarmos a sair deste desânimo. Vejam o seguinte aqui, por exemplo. Por exemplo, vejam esta informação aqui. Eu acho essas coisas fantásticas. Por exemplo, aqui. Empresas, ou seja, as baleias que detêm mais de 1000 BTCs. E que juntas têm 1 milhão de BTCs. 1 milhão de BTCs. Que representa quase 5% do suprimento total. O suprimento total são 21 milhões. Se fosse 20 milhões, 5% seria 1 milhão. Portanto, é cerca de 4,9% do supply do Bitcoin. São 21 milhões. Então, e vejam aqui, a primeira empresa é qual? Justamente a Strategy, do Michael Saylor, que tem neste momento 638 mil BTCs. 638 mil. Então, imaginem, esse senhor, e muita gente o chamava doido, né? Começou a comprar, começou a vender ações da empresa dele. A empresa dele, a MicroStrategy, mudou de nome entretanto, porque ele disse que o micro, ou seja, micro, já não correspondia à dimensão da empresa, cresceu muito. Era uma empresa de produção de softwares. Hoje em dia não produz mais softwares e hoje em dia só vive de gerenciamento dos seus ativos em criptomoedas, em BTC. O segundo classificado é a Mara Holding, que tem, sabem quantos? 50 mil BTCs. Então vejam a diferença entre o Michael Saylor, 636 mil BTCs, e a segunda. Eu vou deixar-vos aqui a lista completa, que eu realmente gosto dessas coisas. Aparece aqui aquela empresa japonesa também, Metaplanet. Enfim, para vocês verem, portanto, as maiores carteiras detentoras de BTC, os nomes das empresas, ou seja, que estão a fazer este modelo de negócio. E vejam o seguinte, que era aqui também, que eu pretendia chegar. Enquanto essas empresas compram Bitcoin como se não houvesse amanhã, nunca essas empresas compraram tanto. Os mãos de alface, a sardinhada está vendendo, né? Está entregando o ouro ao bandido. Então, é uma pena, porque as pessoas que podiam ter
os seus lucros, os seus ganhos, acabam não tendo porque acabam de forma pouco inteligente, de forma impaciente, e o mercado vai punindo aqueles que são impacientes e vai beneficiando aqueles que são pacientes, acabam estragando tudo. Porque, em face da pouca informação que têm, acabam não desfrutando essa onda de valorização que vai vir. É verdade, Túnico. Isso é que é ser baleiro. Esses caras não vendem não, gente. Esses caras não vendem não. E em relação à nossa Vitra, já agora com o Túnico sempre atento aqui, dizendo assim, inclusive aqui na nossa Vitra, mão de alface não sossega. É verdade, eu estava a ver aqui hoje o nosso gráfico e eu vejo aqui, olhem o tanto de vendas, minha gente. Olhem o tanto de vendas. Olhem aqui. Há 9 horas atrás e 9 minutos, 294 dólares. Há 12 horas e 49, 29 dólares. 197 dólares, 21 dólares, 49 dólares. E por aí vai. Tanto de gente vendendo. Agora, vocês vão dizer assim, Luís, você está preocupado com essas vendas? Não, não estou. Não estou. Porque eu já percebi que aqueles que realmente vão beneficiar do projeto Vitra serão muito poucos. Serão muito poucos. E quando eu vejo essas vendas aqui, eu penso realmente serão pouquíssimos. Porque, enfim, mas o mundo é assim, né? Eu costumo dizer, em todos os ramos de negócios, são estudos estatísticos, só 5% é que têm sucesso. Portanto, aqui na nossa Vitra, dos nossos holders, dos nossos investidores, só 5% é que vão ter sucesso. Não sou eu que o digo, é estatística. 95% vão desperdiçar a oportunidade que têm em suas mãos. Então, eu vendo isto aqui, estas vendas aqui, não me espanta. É mais do mesmo, é o normal. Agora, é uma pena, porque essas pessoas que têm um projeto destes em suas mãos com um potencial de valorização como é a Vitra, muitos deles seguramente tiveram prejuízo noutros projetos, levaram golpes, foram enganados por youtubers, por influencers, e em vez de pensarem assim, não, falta mais 2, 3 meses, vou segurar as minhas moedas, Vitra batendo $1 ou 2 ou 3, eu estou feito na vida, mais a minha família. Não, acabam vendendo. É assim mesmo. Só que, entretanto, eu vejo essas vendas, mas também vi hoje 2 compras boas. Vi uma compra de 416 dólares. Por conta disto, é a maior compra. Portanto, se não houver outra maior, mas eu acho que vai haver, outra maior vai ser a vencedora do prémio da maior compra, que será uma NFT. Houve outra compra também de 211 dólares, ou seja, uns vão vendendo, outros vão comprando. E no final das contas, aqueles que vão ser beneficiados são aqueles que forem visionários e que tiverem esta perspicácia de segurar, de aportar e de se posicionar em Vitra. O resto fica pelo caminho. O que é que o Fábio está dizendo? Nesta fila daí só tem um brasileiro com 605 bitcoins. Somente esse daí pode dizer que é abençoado e esperto nesse mercado. Mas 605 bitcoins, imagine no bitcoin é $1 milhão, que vai estar até 2030. Daria 605 milhões de dólares. Vezes 5, 600 vezes 5, dá 3 bilhões e 500 milhões de reais. Ou seja, 3 bi e 500 milhões. É muita grana, minha gente, é muita grana. Mesmo sendo só 605. Agora, imaginem aquele Michael Saylor, da Strategy, daquela empresa. 636 mil bitcoins. Não é 636 bitcoins, é 636 mil bitcoins. Façam essa conta aí, é 100 mil dólares. Eu fiz assim por alto, dá 63 bilhões de dólares.
63 bilhões de dólares. É 100 mil. É 100 mil. Agora, quando o Bitcoin bater os 300 mil, é vezes 3. Ou seja, 63, 6 vezes 12, 6 vezes 3, 18, 189 bilhões de dólares. Quando bater 300 mil dólares. Ou seja, fica quase equiparado ao Elon Musk em termos de riqueza. E será neste ciclo. Agora, imaginem no ciclo seguinte, em 2029, em 2028, até 2030, quando o Bitcoin bater $1 milhão. Imaginem a fortuna de um homem destes. Porquê? Porque, é claro, é um cara visionário, e é um cara que foi visionário, acreditou e tem condições, né, financeiras para isso, mas ele podia não ter investido em Bitcoin. Podia ter continuado a investir na empresa dele de fabricação de software. Não, um cara que, além disso, é advogado. Eu ainda tenho a esperança, porque ele vai todos os anos a um encontro que existe em Tucson, nos Estados Unidos, e há outro que é o Consenso. Ele está lá todos os anos. Eu ainda tenho a esperança de lá ir assistir a uma conferência destas, só para tirar uma foto com ele, para ter o prazer de dizer assim: eu tirei uma foto com um ídolo, que esse homem para mim é um ídolo, um visionário destes, um cara que quando o Bitcoin ninguém acreditava que era golpe, que era lavagem de dinheiro. O cara caladinho foi costurando, foi solidificando. Ele é um cara extremamente simples, é um cara extremamente humilde. Eu ainda tenho esse sonho de um dia eu poder abraçar e tirar uma foto com ele. E dizer: olha, eu sou muito pequenino, mas sou seu fã e sou entusiasta do Bitcoin também. Essas histórias assim de pessoas destas vai ser fantástico daqui a uns anos a gente ver pessoas que começaram quando ninguém acreditava no mundo cripto e que hoje, portanto, vão ser nos próximos anos as maiores fortunas do mundo. Vão ser essas empresas que vão pegar nesses seus bitcoins, vão dar de garantia. Ele já disse, Michael Saylor, que o objetivo dele é financiar países, ou seja, emprestar dinheiro usando como hipoteca e como garantia os bitcoins dele. Então, enfim, um fulano que a cabeça dele está 100 anos à frente do normal aí da população. É um cara visionário. Entretanto, em relação aqui à Vitra, ainda voltando aqui à Vitra, entretanto, nós que estávamos com um gráfico até bastante bonito, estávamos com 0,18, né? Depois tivemos aquela venda de $2.600, causou aquela pancada, mas conseguimos recuperar. Estávamos com 0,17 e agora, devido a essas vendas todas, ficamos com... ficou feinho o gráfico no diário. Eu só gosto do gráfico no diário. Temos 1, 2, 3, 4, 5 velas no diário vermelhas e hoje começou a desenhar aqui um martelozinho, sinal de que, em princípio, esse ímpeto vendedor terá estagnado, né? Vamos ver se as pessoas começam realmente a perceber o potencial do nosso projeto. Mas volto a dizer, isso a mim não me preocupa, porque eu sei, portanto, o potencial do projeto e sei também que muito poucos, serão aqueles que irão usufruir desta oportunidade de Vitra, e não só de Vitra, do mundo cripto. Só para terem uma ideia, em relação, por exemplo, ao potencial do projeto Vitra, quando se fala do projeto Vitra, a gente fala da blockchain Vitra. Olhem aqui esta notícia que eu achei hoje, vou partilhar aqui com vocês. Detran, do Distrito Federal, impõe prazo de 6 meses para empresas implantarem blockchain e inteligência artificial. O departamento, portanto, o Detran DF, determinou que todas as empresas credenciadas terão 6 meses, ou seja, não tem nem que questionar, para implantar sistemas baseados em blockchain e inteligência artificial
com foco em segurança, rastreabilidade e transparência. A medida publicada em 1 de setembro coloca o DF na vanguarda da adoção de tecnologias ligadas à Web3, ou seja, tecnologia blockchain a ser usada e cada vez mais adotada como forma segura, forma rastreável, imutável e de transparência em todas as negociações. Em todos os setores da atividade económica e financeira, a blockchain veio para... É como que um novo patamar na evolução da humanidade, em termos de negócio, em qualquer ramo de negócio. Então, nós somos um blockchain. A Vitra é blockchain. Então, como eu sempre disse, o Web3 é o futuro, é claro, e, portanto, o Web3, blockchain, é o futuro, e a Vitra é uma blockchain. Só nos falta agora sermos conhecidos com divulgação e com marketing. E vamos ser conhecidos de duas formas. Aqui no Brasil, um marco muito importante será esse evento, essa conferência, e quero aqui deixar de novo um convite a todos vocês. Essa conferência em São Paulo, dia 28 e 29, a Vitra vai estar lá, presencialmente, fisicamente. Vou estar eu, vai estar o Nóbrega, vai estar o Santana, vai estar o André, vai estar o Elias, vai estar o Roberto Aguiar, já me confirmou, vai estar o Fábio também. Então, é uma oportunidade de Vitra, vai ficar conhecida lá, no mundo dos negócios, várias rodas de negócios, workshops, e também interessa-me sobretudo o marketing, quer aqui no Brasil, claro, porque há muita gente que saiu do mundo cripto, mas a Vitra continua cá. Agora, essas pessoas que saíram dos outros projetos, todos os outros projetos, que eu, pelo que eu percebi, não ficou um. Daqueles que foram lançados no tempo da Vitra, não escapou um, mas a Vitra está cá. Agora a gente vai tentar com que essas pessoas que levaram prejuízo nos outros projetos, ficaram desenganados, desmotivados, desiludidos, com muito prejuízo, né? Venham até à nossa Vitra, através da campanha de marketing que vamos fazer aqui no Brasil e na gringa também, sobretudo na gringa. Grupos de países árabes, grupos de países asiáticos, vamos fazer, porque o produto é bom, mas ninguém compra aquilo que não conhece. Então precisamos dar agora esse passo, mas volto a dizer, não vale a pena enquanto não estivermos numa fase de FOMO, ou seja, de medo de querer ficar de fora, que as pessoas venham correndo, em que o índice da ganância vai para 70%, 80%, 90%, é a altura de nós injetarmos grana nesta divulgação e neste marketing. E isso só vai acontecer, repito, quando o Bitcoin começar a ficar acima de 150 mil dólares. Está bem pertinho, não pensem vocês, porque agora Bitcoin hoje fechou a 110 mil dólares e tal, que vai cair, vai derreter. Não vai não. Bitcoin já vai buscar agora a sua VWAP, que é a sua média mensal do mês de agosto, porque sempre que encerra o mês o ativo vai buscar a VWAP do mês anterior, que estava 116 mil dólares do mês de agosto, ele vai para 116 mil dólares, 116 mil dólares, vai fazer um pullback e depois vai disparar até 127 mil para liquidar mais de 18, mais de 20 bilhões em posições super alavancadas no sentido de short. E é essa grana dos shortados, super alavancados, que vê o mundo cripto como um cassino de apostas, é essa grana que vai impulsionar e vai empurrar o Bitcoin para cima de 150 mil dólares. Justamente isso. Como? Gente, é muito simples. Esta grana dos super alavancados que estão, por exemplo, numa Binance, o cara pega em 1.000 dólares e alavanca 10, 20, 30, 40, 50 vezes. Pega no milhão e faz a mesma coisa. Os donos dessas cheques, por exemplo, o CZ da Binance, um Arthur Reis da Bybit e outros da Kraken, veem esta grana toda lá supermercada, o que é que eles fazem? No sentido de short, esses bilhões de dólares. Começam a comprar conjugadamente uns com os outros, disparam o preço lá para cima e tomam toda essa grana. É sempre assim. Quando existe muita grana super alavancada no sentido de short, ou seja, apostando na queda, as baleias, de forma concertada entre si, eles ganham bilhões de dólares com essas operações. Disparam, empurram o preço lá para cima. Quando está muita gente super alavancada, muita gente a acreditar na alta, o que é que fazem esses operadores, esses donos de SEX,
esses grandes players do Wall Street jogam o preço para baixo e tomam essa grana toda daqueles que veem o mercado de cripto como um cassino de apostas. Tomam-lhes a grana toda. Por isso, o mercado é manipulado. Não, não é manipulado, não. Não é manipulado, não. É o próprio movimento, ou seja, quando o bull está cheio de ordens, quando existe uma super alavancagem apostando bilhões de dólares em como o mercado vai subir, os grandes players derrubam o mercado e pegam essa grana. E fazem o contrário também. Então, é sempre isto assim. Não tem segredo. Agora, o segredo é, como diz o CZ da Binance, ele é um cara bilionário, né? Que ficou bilionário no mundo cripto, ele já ensinou a receita. Aprende quem quer. Quer ser rico e milionário no mundo cripto, seja holder. Ele ensinou a receita, o segredo do sucesso no mundo cripto. Agora, há uns que acham que são mais inteligentes do que eu, né? Que são mais espertos e querem apostar nisto como se fosse um casino. Acabam sendo liquidados. Quer ser rico, quer ser milionário no mundo cripto, seja holder. É a a lição de sapiência de um dos 20 homens mais ricos do mundo, que é o dono da Binance, o CZ. Então, a receita está aqui. E quer ser rico na Vitra, seja holder. Invista, se posicione e segure suas criptomoedas até a Vitra ficar acima de $1, no mínimo. Porque o projeto Vitra é projeto para bem mais que $1. 1, 10, 20, 50, $100. É um projeto que tem muito potencial. Só depende de nós também. Vocês precisam ajudar um pouquinho. E têm que ajudar de duas formas. Segurar um pouquinho, fechar essas mãozinhas de alface, segurar e ajudar nesta fase agora que ainda não estamos a fazer o marketing, porque ainda não está na altura certa. Não adianta andar a gastar dinheiro com o mercado ainda neste medo, né? Não adianta. Portanto, e como não adianta, a gente vai segurando isto, vamos divulgando isto como? Nas redes sociais. Nós todos. E eu vejo com muita pena a minha, que são sempre os mesmos. Antes, nós tínhamos o Army, vocês lembram-se do Army? Tínhamos 87 investidores no Army. Eu não me lembro já, porque era o Adilson, né, que tratava dessa parte aí. Eu enviava-lhe os tokens e dava-lhe as diretrizes e ele resolvia. Acho que era uma Vitra por cada postagem ou por cada missão cumprida, não me lembro. Dos 87, nós tínhamos cerca de 30 que faziam as missões diárias. Porque recebiam, né? Porque recebiam as recompensazinhas. Agora, esses 30, nós temos para aí cerca de 10, 12 pessoas que estão aqui connosco, vestindo a camisa todos os dias, fazendo isto. Um deles é o Tonico, que eu vejo tudo, eu leio tudo. O Silva também, o André, o Nóbrega, mas são poucos. O Faber também, que tem tido uma postura muito ativa. Gente, não custa nada. O Alencar também costuma lá ir. Mas há aqui muita gente que... O Fábio Cripto... Há aqui muita gente que não tem esse engajamento aqui connosco. Não tem esse engajamento. O Aleandro, com uma altura em que era bastante ativo, sei que se afastou um pouquinho, porque ele já escreveu aqui no grupo, por problemas pessoais, então temos que respeitar. Mas, gente, juntem-se a nós. O Wesley Hahn, o Marciano também, que é bastante ativo nas redes sociais, o Denis. Gente, isto é o nosso projeto, isto é o nosso investimento. Não custa nada. Eu costumo dizer, até sentado no vaso sanitário, a gente abre um canal do YouTube da Vitra, ou o X, ou a Binance, e colocamos lá um pequeno comentário. Custa nada, gente. Custa nada. E não esperem os outros fazer aquilo que nos compete a nós fazer. Portanto, enquanto não fizermos as campanhas de marketing que vamos fazer, compete a nós agora, aqui, ir comentando eu mesmo. Eu vou lá todos os dias. Eu, quando vejo o André Paris a fazer a divulgação no X e na Binance, já vou lá e tal.
Já deixo ficar lá o meu comentário. Não custa nada, até sentado no vaso sanitário, nas horas mais íntimas, digamos assim, se pode fazer isto. Então não me digam que é por falta de tempo, não me digam que não têm tempo, não têm é vontade de fazer, por isso não fazem. Então eu deixo ficar aqui este repto, este apelo, porque quanto mais nós ajudarmos o projeto, o nosso investimento maior será a valorização. Isso sem dúvida nenhuma. Porque se, entretanto, muita gente começar a não fazer nada, muita gente começar a ausentar-se, o projeto é como um relacionamento. A gente, se não regar todos os dias, acaba morrendo. É como uma planta nossa num jardim, tem que ser regada e cuidada, senão ela morre. O projeto é a mesma coisa. Eu, às vezes, acho piada, porque vejo aqui pessoas que se ausentam aqui semanas, meses, e depois aparecem. Às vezes aparecem aqui uns paraquedistas que eu até acho piada. Até às vezes, me desculpem os outros investidores, até às vezes eu respondo de forma um pouquinho brusca. Porque para mim são pessoas sem noção, ou seja, ausentam-se meses e meses, depois aparecem aqui como se nada fosse. E aí, como é que está o projeto? É para responder, rapaz, o projeto morreu. O projeto morreu. Você não abandonou? Então morreu. Você deixou de regar, deixou de cuidar, o projeto morreu. E chegam cobrando, exatamente, Tony. Ainda chegam cobrando as informações. Ainda chegam cobrando. Como se os nossos administradores e os outros investidores fossem vassalos deles, fossem prestadores de serviços deles, fossem capazes deles. Impressionante. Às vezes apetece responder, o projeto morreu. Você não abandonou? Então, morreu. Venha daqui a um ano de novo. Venha buscar as cinzas. É isso que apetece dizer. Enfim. Bom, gente, era isso que eu vos queria dizer. Entretanto, recordar que a nossa maior compra está em $417. Percebi, não sei se é de leve, vamos ver que há aí um investidor que anunciou aqui no grupo que acho que era a partir do 5º dia útil deste mês que ia fazer aí uma grande compra. Vamos ver se ela se concretiza. Se não se concretizar, a gente vai trabalhando com o mesmo afinco, com o mesmo empenho, porque não se esqueçam, volto a dizer isto e vou encerrar já porque tenho um compromisso agora às 22h15. Volto a dizer isto, o dia da manhã é muito importante. O dia da manhã pode ser a antecipação do que se vai passar no dia 17 de setembro, ou seja, dia 17 de setembro, resumindo agora isto, dia 17 de setembro é o dia da reunião do FED, que é na próxima quarta-feira. Desta quarta-feira agora, a 8 dias. Ou seja, de ontem a 15 dias. Dia 17 é a reunião do FED para a redução da taxa de juros. Mas essa decisão do FED vai depender, e depende sobretudo, do resultado dos dados do emprego americano que serão divulgados amanhã, que é a informação mais importante para o FED neste momento, porque a da inflação já saiu, vai sair outros dados de outra inflação na próxima semana, mas não são tão importantes do ponto de vista do FED. A inflação que o FED se orienta sobre ela já saiu, portanto, é o último dado antes da reunião, é o dado que sai amanhã. Portanto, em função do que sair amanhã, que é da parte da manhã, cerca das 9h30, 10 horas, em função do que sair amanhã, já teremos um vislumbre, já teremos uma antecipação do que será no dia 17. E pode ser que até haja uma antecipação do comportamento do mercado já amanhã. Pode ser que até aconteça isto. Pode ser que amanhã a gente já tenha o início de uma valorização bastante parruda. Ou não. Vai depender dos dados amanhã. Então vamos ficar atentos, que amanhã é um dia muito importante para o mundo cripto. De qualquer forma, se não for amanhã, a partir do dia 17 vamos ter sim redução dos juros. Repito, a única incógnita é o quantum, o montante dessa redução, se é 0,25, se é 0,50, 0,5 ou se é 1%. E se fosse 1%, meu Deus. Aí o Bitcoin batia $150 mil em 2, 3 dias. Se fosse 1%. Mas se for 0,5% será maravilhoso. Se for 0,25% é aquilo que o mercado está à espera.
93% das pessoas do mercado acha que será 0,25%, mas se vier um 0,5%, seria fabulástico mesmo. Vamos ver. De qualquer forma, independentemente do montante da redução, fiquem vocês já cientes de que a partir de 17 de setembro já começaremos a ter a tão esperada valorização do Bitcoin e, por consequência, o início da tão esperada alt-season. Agora, nunca se esqueçam disto, são dados muito importantes também, que eu quero deixar aqui presente, registrado aqui nesta ANA, para aqueles que venham a escutá-la. Muito importante, a dominância do Bitcoin neste momento está em cerca de 58%, subiu um pouquinho ontem e hoje. Quando ela sobe um pouquinho, há uma queda das altcoins, mas a dominância do Bitcoin vai cair até 54%. Quando cair até 54%, vocês já vão ver Solana, por exemplo, a mais de $300, já vão ver a Ethereum a mais de $5.000, já vão ver a BNB possivelmente beirando os $1.000, com esta queda da dominância do Bitcoin. Depois, e o Bitcoin já liberando os $150.000, né? Depois, essa dominância vai subir de 54, possivelmente para 59,60, e nesta altura desta subida, já as altcoins já terão subido bastante, e o Bitcoin, nesta subida da dominância de 54 até 59,60, vai buscar os $200.000. Depois vai corrigir um pouquinho e depois irá acima dos $300.000. É esse o cronograma, é esse o programa das festas. Então vamos ficar muito atentos a tudo isto. Outro dado muito importante é a dominância das altcoins de pequena capitalização, que ao contrário da dominância do Bitcoin, essa dominância das altcoins de pequena capitalização, ou seja, do top 10 para baixo, do CMC, de Cardano para baixo, né, ela sobe. E quando ela começar a subir, então vamos ter sim a verdadeira alt-season com a explosão dessas altcoins e nossa Vitra vai junto. Então fiquem atentos a esses dados todos. De qualquer forma, aqui no grupo e aqui nas AMAs, eu vou dando essas orientações para quem quer seguir, claro, é obrigado a seguir, mas quem seguir, acreditem que se vai dar muito bem. E no final do ano vai agradecer aqui à equipe Vitra por todas essas diretrizes e por todas essas orientações. Então, era o que eu vos queria dizer. Posicionem-se, minha gente. Quem ainda puder, compre, posicione-se. Não tenha medo que a hora é agora. A partir da segunda quinzena de setembro já vai começar a ser tarde e vão começar a comprar muito mais caro. É o que eu vos digo e por agora fico por aqui. Se houver aí alguma dúvida assim importante, pertinente, poderei esclarecer. Se não, ficaremos por aqui. Eu tenho um compromisso agora às 22h15, mas ainda tenho mais 7 minutos. Se quiserem algum questionamento, alguma pergunta, alguma sugestão, fiquem à vontade. Boa noite, Luís. Boa noite a todos. Boa noite, Márcio. Boa noite, meu querido. Só uma pergunta só. A Vitraverse que roda na VSC, ela sempre irá existir ou existe planos para... Sempre. Perfeito. Não é só isso, é uma pequena dúvida. E com paridade em relação à Vitracoin, não se esqueçam disso. Na altura certa vamos fazer isso tudo acontecer. Neste momento não vale a pena mexer, não. Até porque vocês já viram, se nós mexermos lá na Azebit, derrubam o preço, ou seja, a gente precisa de uma listagem ou duas noutras SECs para se permitir a valorização da Vitracoin e nessa altura em paridade com a Vitraverse. Se preocupem que está tudo pensado, certo? Ok, só isso mesmo. Uma boa noite aí, Luís. Valeu, Márcio. Valeu, Márcio. Abraço. Obrigado. Abraço. Alguma pergunta mais? Obrigado, Seba Alencar. Boa noite, família. Sempre uma ama espetacular. E poderiam ser melhores as amas se vocês participassem mais no chat, aqui no microfone, nos áudios. Ainda seria mais espetacular.
com mais intervenção vossa, mais intercâmbio, mais questionamentos, ainda seria mais interativo, ainda seria mais dinâmico, ainda seria mais viva. Assim é um monólogo, eu aqui E aí, Luiz? Boa debitando noite. informações. Boa noite. E aí, tudo bom? Oi, Silva. Boa noite, meu querido. E aí, é esquisito, Tudo né? maravilhoso. É estranho, né? Praticamente só você fala, né? Às vezes é esquisito. Só não sei, parece que tem vergonha. Eu não levo muito a mal porque eu já fiz muita palestra, então eu estou habituado a fazer monólogos, digamos assim. Mas geralmente no final até há umas perguntas, só que aqui a galera não gosta de fazer perguntas, não sei. Ou eu sou tão chato que eu acho que essa galera toda fica adormecida no final da ano. Viu, Silva? Entendi. É, cada um, né? Você vê aqui no chat. Bom, galera, então, sendo assim, vamos ficar por aqui. Espero que tenham gostado dessas informações que eu aqui vos trouxe. Eu espero que sejam de alguma utilidade. E, sobretudo, não se esqueçam, gente, estamos tão pertinho, tão pertinho, tão pertinho. Segurem as vossas criptomoedas. E não falo só de Vitra. Segurem as vossas criptomoedas. Amanhã nós temos a divulgação do payroll, os dados do emprego americano, que é o último dado que o Fed considera para a sua decisão da reunião do dia 17. O último dado é o que vai sair amanhã. Então, é um dado importantíssimo para a decisão que o Fed vai tomar no dia 17 sobre a redução da taxa de juros. Então, segurem, porque estamos tão pertinho, tão pertinho. E acreditem que a segunda quinzena de setembro, setembro geralmente até é um mês negativo para o Bitcoin, mas este mês acho que vai ser diferente. Por exemplo, agosto é sempre um mês negativo, mas o que é facto é que em agosto deste ano o Bitcoin bateu a nova máxima histórica em 124.474. Estou convencido, vamos lá ver, que em setembro também vai acontecer a mesma coisa. Setembro, que tradicionalmente é um mês negativo, estou convencido que o Bitcoin vai bater mais uma máxima histórica, uma ATH, no mês de setembro ainda. E então, no mês de outubro e novembro e dezembro, portanto, o último trimestre deste ano, vai ser fabulástico para o mundo cripto. Vamos ter a tão esperada e merecida alt season a partir de outubro e novembro. E vamos ter uma janela de oportunidade muito pequena. São 4, 6 semanas para realizarmos os nossos lucros. Acreditem no que eu vos digo. Vai ser pancada de alta impressionante. Os que nunca assistiram a um bull run vão ficar boquiabertos com o frenesim que chega a uma fase que os especialistas falam numa fase irracional, ou seja, portanto os criptoativos se comportam de forma irracional, com valorizações de 1000%, 2000% num dia. Acreditem no que eu vos digo. Quem nunca vivenciou isto vai vivenciar este ano. E tem que estar bem ciente das suas decisões, porque na altura certa tem que vender, porque senão depois a seguir essa pancada louca de valorização vem a sangria, vem a queda. E não adianta ficar os ativos nas suas mãos, porque senão vai ter que esperar depois mais 3 a 4 anos, que é quando vem a nova alt season. Então a janela de oportunidades é agora, outubro, novembro e dezembro. Tá bom? Mas eu estarei cá para quem quiser seguir as minhas dicas. Eu tenho todo o gosto em orientar-vos, em ajudar-vos. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e muito obrigado.